Olá! Neste vídeo eu quero conversar com você sobre alguns pontos de extrema importância em relação à tontura, principalmente com você que tem uma vertigem, um desequilíbrio, uma instabilidade, seja de forma recorrente ou contínua. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar. E antes de começarmos, já compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem tontura ou que diz ter a famosa labirintite. E nós já vamos começar por aí, com a famosa labirintite. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é: se você tem tontura, não tome para si o diagnóstico de labirintite. Isso mesmo, a labirintite não é um quadro comum como a maioria das pessoas pensam. Na verdade, é mais um nome dado a qualquer tipo de tontura. A verdadeira labirintite é extremamente rara. E aqui eu já quero deixar claro que na maioria das vezes, somente pela história que o paciente conta aqui no consultório, sem a necessidade de qualquer exame complementar, eu já sei que o caso dele não é uma labirintite real e verdadeira. A labirintite não é uma doença crônica que fica dando crises de tontura de tempos em tempos. Ela é um quadro que pode acometer o paciente uma única vez e, no máximo, deixar sequelas relacionadas ao equilíbrio e à audição do paciente. Segundo, se as suas crises de tontura são caracterizadas por episódios de vertigem, ou seja, aquela sensação de ver o ambiente mexer ou girar de forma intensa, a melhor medida neste momento não é fechar os seus olhos, como costuma ser a reação da maioria das pessoas. O melhor é que você mantenha seus olhos abertos e, de preferência, fixos em um ponto. Essa medida pode fazer com que a vertigem passe mais rápido. Isso acontece de forma clara na VPPB ou tontura dos cristais, em que o paciente sente uma vertigem rotatória que dura por segundos ao deitar-se e levantar da cama. Se nesse caso o paciente conseguir manter os olhos abertos e fixos num ponto, essa vertigem será aliviada de uma forma mais rápida. Terceiro ponto de extrema importância que eu quero falar aqui. Se você tem tontura de forma recorrente e seus exames deram todos normais, isso não quer dizer que você não tem nada. Esse é um engano extremamente comum com tontura. Diversos pacientes vêm com esse relato de ter feito todos os exames possíveis para investigar a tontura e que todos os exames deram normais. Entenda, a maioria das doenças causadoras de tontura tem um diagnóstico clínico, ou seja, é pela história do paciente, mesmo diante de exames complementares normais. E além disso, doenças que causam tontura em crises, como por exemplo a doença de Meniere, ou pacientes que têm a tontura dos cristais, a VPPB, de forma recorrente, os exames podem ser completamente normais quando o paciente está fora de uma crise. Então, para você entender, não podemos dizer que você não tem nada somente porque os seus exames complementares são normais. A história clínica é de extrema importância. Quarto e último ponto: evite ficar usando medicamentos para tontura por um período prolongado, sem que você tenha um diagnóstico médico. Muitas das medicações que utilizamos para controle de uma crise aguda de tontura não podem e não devem ser utilizadas por um longo período devido aos seus efeitos colaterais. Elas são utilizadas somente na crise e por um período bem determinado pelo seu médico. Bom, o que eu quero deixar de mensagem com esse vídeo é que tontura pode ser sim bem diagnosticada e tratada. E talvez no seu caso, principalmente se você já usou diversos remédios, já fez diversos exames sem uma melhora, precise de um médico especialista para te ajudar, que é o médico otoneurologista. Até a próxima!